Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e dessa vez eu paro aqui para fazer um comentário sobre uma obra que é relativamente especial. Não é de uma editora de grande relevância nacional, assim como, por exemplo, a Companhia das Letras ou a Panini Brasil, mas mesmo lançando apenas 3 revistas por mês, ou 3 gibis por mês, essa editora jovem, que tem algo em torno aí de 5 anos, já desponta, apesar, repetindo, só lançarem 3 gibis por mês, de brindarem o mercado editorial nacional e internacional com obras que são ímpares. E neste último mês, eles trouxeram à luz, ou deram à luz de novo, a uma obra que estava fora de catálogo há décadas. Eu estou falando sobre nada mais, nada menos do que desse colosso aqui que eu tenho em minhas mãos, que é o Tarzan, Lord of the Jungle, né? O Senhor das Selvas, roteirizado por Roy Thomas, desenhado pelo John Buscema, o Big John Buscema, e em algumas edições arte finalizada pelo filipino Alfredo Alcala. E do que se trata isso? Afinal, Tarzan é uma personagem originalmente nascido nos romances, na literatura pulp, como já comentei, ou já enunciei aqui, é uma obra original do Edgar Rice Burroughs, que publica o Tarzan ali meados de 1912, 1916, na segunda metade do século XX, e ele trata sobre esse jovem, esse bebê que é adotado por uma família de antropóides, né, de símios, de primatas, que eu não sei se um determinado elemento é uma construção narrativa do Roy Thomas ou se já estava presente nos romances originais do Edgar Rice Burroughs, que é o fato de que esses primatas que aparecem na história em quadrinho, eles não são os chimpanzés ou gorilas, eles estão em traços de um patamar um pouco maior. Eles até apresentam uma linguagem própria, e o Roy Thomas e o John Buscema, no final de cada edição, ele traz um pequeno apêndice com a língua dos grandes macacos, nos quais eles ilustram, de uma forma bastante criativa, um pequeno dicionário com o significado de algumas palavras que são usadas tanto pelo Tarzan quanto pela sua família de primatas, né, de apes, ao longo da revista, né? Palavras que até ao longo da narrativa você meio que descobre ou intui do que ela se trata, e algumas ficam, entre aspas, com um caráter meio duvidoso. É que o Roy Thomas, junto com as ilustrações do Big John Buscema, apresenta para nós, né, como os macacos chamam a si mesmo, como eles chamam os negros, os leões, as armas, etc. E essa é uma edição monumental, ele contém 14 edições mensais do Tarzan, né, do Roy Thomas e John Buscema, mais uma edição anual. Essa edição especial ela conta com uma espécie de sobrecapa, apesar dele ser impresso num material altamente resistente. Eu recomendo que vocês façam a mesma coisa que eu, vocês retirem a contracapa antes de ler, para não amassar ou danificar esse material, que de fato é uma obra de colecionador. Eu vou mostrar aqui que realmente é um trabalho fantástico. E essa ilustração da capa, que mostra o Tarzan se degladiando com o leão, né, na proteção da sua amada, né, a Lady Jane Greystoke. Olha. E sem a contracapa, ele tem apenas essa tonalidade de um verde azulado. Ele conta aqui com um verniz em toda a superfície da capa, com exceção dessa parte na qual aparece o Tarzan. Pronto. Ele tem algo em torno de 300 páginas, e o Roy Thomas ele fez e ele conta inicialmente com uma pequena introdução falando sobre a importância do Tarzan para a cultura geral, e todas as edições são mostradas dessa mesma forma. Primeiro uma reprodução da capa original, depois a história segue. E no caso dessa ilustração da capa, o John Buscema ele emula ou faz uma homenagem à ilustração da capa do livro no qual foi publicada essa primeira edição do Tarzan dos macacos, né? E é engraçado, eu achei bastante interessante
a forma como o Roy Thomas resolveu trabalhar com essa personagem. Porque o Tarzan, mesmo aqui quando ela sai no ano de 1977, já possuía inúmeras adaptações. Porque o próprio Edgar Rice Burroughs escreveu vários romances protagonizados pelo Tarzan. Rapidamente o Tarzan ganhou as grandes telas, foi adaptado para o cinema, depois virou seriado de TV, ganhou várias adaptações para as tiras de jornais, para os gibis. Então, como fazer novas histórias sobre esse personagem que já era amplamente conhecido e adaptado? Então, Roy Thomas ele tomou essa decisão editorial de não começar o seu Tarzan pela origem do Tarzan. Ele escolheu um romance mais tardio do Edgar Rice Burroughs, que é As Joias de Opá, e resolve começar sua narrativa deste ponto, porque provavelmente ele intuiu que o público já conhece o Tarzan, já sabe quem é o Tarzan, então não é necessário recontar as origens do Tarzan aqui. Porém, na segunda edição, o Roy Thomas ele faz esse trabalho, tá aqui a capa dela, da segunda edição, ele coloca na boca da Jane essa recontação, essa apresentação do mito da origem do Tarzan, que é mais ou menos da seguinte forma: mas sei que os pais dele foram deixados na costa da África após um motim no navio, há mais de 2 décadas, antes do nascimento do Tarzan. Aquele Lord Greystoker logo construiu uma cabana de um cômodo para protegê-los das feras selvagens e dos fenômenos até que a ajuda chegasse, mas ela nunca veio. Após alguns meses, Lady Anne Greystoker não conseguia mais suportar o esforço de viver em exílio e se retirou para o mundo só seu. Felizmente, quando seu filho, o John, nasceu, ela ainda conseguia dar-lhe seu amor materno. Então, numa série de circunstâncias horríveis demais para serem recontadas, ambos foram mortos por uma espécime estranha de grandes macacos. O recém-nascido também teria sido morto, se uma macaca chamada Kala não tivesse perdido sua cria recentemente. Ela tomou um indefeso filhote de homem como seu. Ela o chamou de Tarzan, que na língua dele significava pele branca. Assim, ele viveu pouco mais de sua primeira década entre os macacos, sem nunca ter visto outro ser humano. Mas lá estava a cabana. Embora suas andanças levassem os macacos para perto dela com frequência, nenhum deles se aproximava de lá. Tarzan, na época, não sabia nada de sua relação com ela. E daí ele segue, porque o que eu achei curioso é que em apenas 4 páginas, o Roy Thomas, a partir aqui também com o trabalho gráfico do Big John Buscema, eles conseguem recontar as origens do Tarzan de uma forma rápida, ágil, porque repetindo, né? O público, tanto atual como da época, né, do final dos anos 70, já conhecia Tarzan, já havia visto filmes, lido tiras de jornais, lido várias versões, adaptações do Tarzan para os gibis. Então, como recontar essa história do Tarzan sem ser algo repetitivo, moroso e cansativo? Então, você tem a narrativa ágil do roteiro ali do Roy Thomas, mais o desenho repleto ali de força, né, de virilidade do John Buscema, e pronto. Tarzan de fato foi um sucesso, e uma pena que essa dupla não tenha continuado, e na 14ª edição, mais o anual, essa parceria, entre aspas, se encerra. E é bom notar que, digamos assim, como é que surgiu essa ideia de adaptar o Tarzan para os gibis? Porque no final, essa edição ele conta com 3 mini biografias dos autores envolvidos. Primeiro, uma mini biografia, vamos dizer assim, de 2 páginas, em coluna diagramado em coluna dupla, então o texto é gigante, apesar de ser apenas 2 folhas para cada um. Primeiro, uma mini biografia do Edgar Rice Burroughs. Ele comenta sobre suas principais obras e o impacto dele na cultura literária, em especial nos Estados Unidos no século XX. Depois, uma pequena biografia também do Roy Thomas e, por fim, do John Buscema. E a questão é o seguinte: na virada ali dos anos 60 para os anos 70, na verdade, mais especificamente no ano de 1972, a Marvel ela adquire os direitos de publicação de algumas obras
do texano Howard, né, que é o criador do Conan, e publica duas séries mensais. Primeiro, Conan o Bárbaro, e depois o Magazine em preto e branco, voltado para um público mais adulto, que era a Savage Sword of Conan, né, a Espada Selvagem de Conan. E essas duas revistas fizeram um sucesso avassalador. E o Roy Thomas, que resolveu, entre aspas, adaptar um outro personagem que tivesse uma pegada semelhante ali do Tarzan, né, que viesse da literatura, mas que tivesse uma, digamos assim, seguisse uma ética, uma moralidade que fugisse um pouco do padrão dos heróis Marvel. E ele escolheu, ou foi escolhido, o Tarzan. Ele contou aqui com a parceria do Roy Thomas, do John Buscema, e aqui em meados de 76, na virada para 1978, eles dão à luz essa versão do Tarzan pela Marvel. Claro que essa parceria não durou muito tempo, só se encerrou em 15 edições. O Roy Thomas sai como editor, o John Buscema continua desenhando, mas esse pedaço não é transcrito aqui. E ela prosseguiu durante mais alguns anos, a Marvel publicando adaptações ou histórias relacionadas a esse personagem famoso, oriundo da literatura pulp, que é o Tarzan. Na verdade, eu comprei 2 volumes disso aqui. Eu comprei um para mim e comprei para uma colega de trabalho, porque essa colega é fã do Conan. Não, se ela gosta do Conan, ela vai gostar aqui do Tarzan, do Roy Thomas, do John Buscema, e porque não citar, né, também do Filipino Alfredo Alcala. Então eu comprei 2 volumes, um para ele e um para mim. O meu eu só li hoje, repetindo, eu li essas 300 páginas aqui num dia só. Parava, ia fazer alguma atividade, voltava, mas eu achei a leitura assim, muito impactante. E na verdade tem 3 elementos que chamam aqui a atenção. Porque apesar do mote da história ser, entre aspas, essa busca pela donzela, que é a Jane Greystoker, ela está longe de ser uma personagem indefesa, porque quando se faz necessário, ela também põe aqui a sua carabina, seu rifle, para se proteger contra um grupo de saqueadores vindos do deserto, né, de beduínos. Então, assim, apesar do mote da história ser essa tentativa do Tarzan resgatar a sua esposa, né, sua amada Jane, ela está longe de ser uma mulher frágil e indefesa, né? E tem outro elemento dois elementos outros que se destacam aqui na obra, que é esse flerte do Roy Thomas com essas love stories, né? Com essas histórias que trazem romances açucarados, que foram populares ali nos Estados Unidos nos anos 50, nos anos 60 e até um pouquinho antes. E ele mostra esse relacionamento amoroso, né, entre o Tarzan e a sua esposa, a Jane. Eu só estou buscando aqui alguma... Eu deveria ter marcado, acabei me esquecendo. E ele enfatiza isso ao longo das histórias, mostra o casamento do Tarzan e da Jane, né? Mostra essas cenas aqui de proximidade do casal e tal, né? De fato, como eu disse, pelo menos mais de uma edição que tem vários momentos nos quais é explorado esse relacionamento afetivo e amoroso do Tarzan e da Jane. E tem um terceiro elemento de destaque, que é o grau elevado de erotização dos personagens. Aparece até aqui um coadjuvante que é descrito como um Hércules de ébano, né? Porque os homens, eles são fortes, eles são altamente sexualizados, estão sempre aqui com o peito desnudo. Então, assim, há esses 3 elementos. Primeiro, porque a personagem feminina, ela não é desprotegida. Quando é necessário, ela consegue se empunhar o seu rifle para se proteger dos malfeitores, como diria o Chaves. Tem esse elemento das histórias de romance, que o Roy Thomas traz aqui para trazer camadas extras para a história do Tarzan. E, por fim, há esse forte elemento de erotização das figuras, tanto da figura feminina quanto das figuras masculinas. E as cenas aqui de conflitos, né, com os rifles, ou do confronto contra os animais selvagens, no momento no qual, por exemplo, que para mim é o ápice da história, né, que o Tarzan, com as suas mãos desnudas,
ele se confronta contra um leão. Então tem uma cena no qual o Tarzan ele avança contra o leão, tentando ali estrangular o animal com seus dedos ali de aço, né? Seus tendões de aço, enquanto o leão dá umas patadas, né, nas costas dele. Então assim, tem umas cenas de luta do Tarzan contando com armas, simplesmente com a sua força, a sua virilidade para combater leões, leopardos, rinocerontes, búfalos, etc. Aqui o John Buscema ele tem a possibilidade de mostrar todo o vigor da sua arte. Quem não conhece o trabalho do John Buscema, não conhece ainda o Roy Thomas, porque ele casualmente ainda desponta alguma obra inédita dele aqui no Brasil, mas talvez as gerações mais novas não conheçam. Vale muito a pena vir atrás aqui dessas obras dos anos 70, principalmente dessa parceria entre o Roy Thomas e o John Buscema. Enfim, por enquanto é só. Vou deixar aqui minha alta recomendação dessa leitura aqui do Tarzan e as Joias de Opá, que é uma adaptação livre, né, vamos dizer assim, do romance original do Edgar Rice Burroughs e do trabalho aqui do roteiro do Roy Thomas e da arte do John Buscema e com essa contribuição do Alfredo Alcala. Então, por enquanto é só. Até o próximo vídeo, né? Até a próxima